Irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para levar a palavra para vocês e hoje nós vamos falar sobre adoração exclusiva a Deus. E para a gente estudar sobre esse tema, né, vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 8. Vamos ler a visão das abominações de Jerusalém. Ezequiel 8, capítulo 1, vamos lá. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Eu olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como um resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança da mão de uma mão, e me tomou pelos cachos dos cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os seus olhos para o norte. Eu levantei para lá, e eis que do lado norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes. A entrada, disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maior abominação. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Eu cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis que a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Jafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um nas mãos o seu incensário, e subia o aroma das nuvens do incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua câmara pintada das imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tornarás a ver maior abominação que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Disse-me: Vê isso, filho do homem. Verás ainda abominações maiores do que essa. Levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico do altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem a eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem e assim os ouvirei. Meus irmãos, então aqui, né, vou trazer alguns adendos, né, que tem aqui da Bíblia, né, para que vocês consigam entender, né, o que está acontecendo aqui, né? Mas tá bem claro, né, o que está acontecendo aqui, né? Porque Ezequiel, ele estava no exílio, né? Com ali as pessoas que foram para o exílio na Babilônia. Não foram todos de Israel. Foram alguns, não foram, outros ficaram. E os que ficaram lá no altar do Senhor, dentro da casa do Senhor, estavam adorando outros deuses, né? Então Deus leva ele em visão para ver o que está acontecendo com o povo de Deus ali em Jerusalém, aqueles que ficavam, né? Porque ele não estava ali. Aí tá falando aqui, ó, que a imagem dos ciúmes foi identificada como a imagem da deusa da fertilidade cananeia, Aserá.
que Manassés havia edificado no santuário do templo. Embora tivesse sido retirada durante a reforma de Josias, parece que a idolatria fora restabelecida após a morte de Josias, né? Então, quando Deus fala, olha, vê a imagem dos ciúmes, é a imagem de uma deusa que eles colocaram na porta ali do templo do Senhor. Aí tá aqui, ó, entre os detalhes da visão de Ezequiel do templo. Em Jerusalém estava um movimento progressivo da glória de Deus, né? Simbolizando a sua presença, de dentro do templo até o monte do leste da cidade. Este monte foi edificado como Monte das Oliveiras. Aí coloca assim, ó, Ezequiel retratou o fracasso dos anciões de Judá. Em adorar, eles fracassaram em adorar o Senhor corretamente. Em seu lugar, eles secretamente e desafiadoramente praticavam a idolatria. A menção a Jazias, né, que ele fala, cita Jazias, lá é o filho de Safã, que ressalta a extensão da apostasia, pois Safã, ele fora um líder durante a reforma de Josias, né? Então foi o pai dele que foi um líder, que tirou toda a idolatria, tudo isso naquela época, e você vê o filho dele junto com esses anciões, porque aqui o nome dele Jazanias, né? Ele era um dos anciões, um dos sacerdotes. Você vê que eles seguravam incenso, então eles eram sacerdotes, que eram para estar adorando a Deus, estavam adorando imagens pintadas secretamente no seu secreto, achando que Deus não estava vendo as coisas que estavam fazendo, irmãos. Achando que Deus não está vendo as coisas, achando que Deus abandonou o mundo. E hoje em dia a gente vive como, assim? Não é do mesmo jeito? As pessoas achando que Deus não vai voltar mais, que Deus abandonou, e que Deus não tá vendo as coisas que tá acontecendo, sendo que Deus tá vendo. Deus tá vendo. Aí coloca assim, ó, Tamuz, né? Que as mulheres estavam chorando na porta do templo por Tamuz, né? Que era um deus babilônico, né? Na natureza ou vegetação, esse deus, né? O marido da irmã de Star, né? Que ele fala que supostamente ele morria no verão e retornava à vida na primavera, né? Aí tava falando, a visão de Ezequias ocorreu em setembro, quando a terra na Palestina estava tão seca que as mulheres pranteavam por alívio e fertilidade para ela. O envolvimento das mulheres israelitas no ritual de pranteamento por Tamuz na entrada do santuário de Deus era mais uma indicação de idolatria ostensiva. Mais tarde, o calendário judaico incluiu o mês de Tamuz. Olha isso, para vocês terem noção. Aí ele fala, né, que esses homens, né, que ele viu, os 60 lá, esses homens provavelmente eram sacerdotes, por ficarem em pé, com as costas voltadas para o santuário, e eles estavam deliberadamente rejeitando a Deus, em favor de algum outro tipo de adoração ao sol, né? Aí ele fala, isso chegar ao ramo o seu nariz refere-se a uma obscura expressão idiomática, né, hebraica, que provavelmente trata-se de algum gesto ofensivo ou insultoso, né? Que já insultou demais Deus, né? E aí eles colocam isso, né, irmãos? Se você vê o nível que tava a situação do povo de Deus. E hoje em dia, nós não se deparamos com isso? Hoje em dia, muitos lugares que deveriam ser santuários do Senhor, até a nossa própria vida, né? Que né, o lugar de habitação do Senhor, está sendo para adoração a outros deuses, está sendo para adoração a outras coisas que não é Deus. Nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus. Às vezes a gente não percebe que a gente coloca casa, filho, outras situações inúmeras, emprego, tudo, no lugar de Deus, irmãos. E isso é sim uma adoração a outras coisas que não é Deus, porque Deus ele tem que ser absoluto na nossa vida, né? A adoração tem que ser absoluta a Deus. Então olha o que eles estavam fazendo na casa de Deus. E isso a gente vê muito hoje em dia, irmãos. Comércio, dinheiro, fama, tudo no lugar onde deveria ser somente adoração a Deus. As pessoas colocam o homem no centro das coisas, não mais Deus no centro das coisas, irmãos. Isso a gente pode levar para nossa vida mesmo. Nós também, às vezes, colocamos outras coisas no lugar de Deus. Porque nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, irmãos. Nós temos que acordar
e ver, porque às vezes, às vezes a gente acha que Deus não tá vendo as coisas que a gente tá fazendo, irmãos. A gente pode mostrar algo para as pessoas, mas no nosso interior, Deus nos conhece. Porque na própria Bíblia fala que Deus sonda os corações até o mais íntimo dos pensamentos para dar a cada um aquilo que merece. Porque Deus sabe das nossas atitudes. Mesmo que a gente possa mostrar para os outros uma coisa, na nossa intimidade, dentro da nossa casa, Deus está vendo sim o que você está fazendo. Deus está vendo sim as coisas que você está fazendo, irmão. Então cuidado, porque Deus ele não abandonou o mundo. Muitos acham isso. Que Deus não vai voltar mais. Que Deus abandonou. Que pode viver do jeito que quiser. Como o povo de Israel achava. Mas a justiça de Deus, ela vem, irmãos. E nós estamos vivendo no finais dos tempos. Até as pessoas que não acreditam em Deus estão vendo. Então, isso é um alerta para nós voltarmos para Deus, irmãos. E para terminar aqui, para poder passar para minha irmã, eu queria que vocês abrissem Isaías 42, tá? Eu vou ler inteiro. Então vamos lá, Isaías, capítulo 42, o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará e nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, que nele está o espírito ao que anda nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrirdes os olhos dos cegos, para tirardes da prisão cativos dos cativeiros, os quais jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras, mar e seus moradores. Alcem a voz no deserto, e as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar. Escutem os habitantes nas rochas e clamem de cima dos montes. Deem honra ao Senhor, anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra e clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo eu me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora eu darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e os outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falosei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e o caminho escabrosos planos. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e as imagens de fundição, dizendo: vós sois nosso Deus. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo? Ou surdo como meu mensageiro? A quem eu envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado, saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárcere. São postos como presa. Ninguém é que os livre. Por despojo, ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo de Israel?
aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e no caminho do qual não queriam andar, não dando ouvidos à lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira, a violência de guerra. Isso lhe ateou fogo ao redor. Contudo, não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Meus irmãos, então aqui, né, tá falando aqui, né, no primeiros capítulos aqui de Jesus, se você for ver, a menção a Cristo, né, que ele fala que ele vai abrir a visão dos cegos, ele veio para os gentios. Quem são gentios? Somos nós, irmãos. Não somos o povo de Israel, mas somos quem crê em Cristo Jesus, né? Ele veio para trazer salvação, né, para nós. E aqui ele fala que a glória dele não é para dar a outra imagem. E que as pessoas que creem em outros deuses, que adoram, acham que são Deus, vão se envergonhar. Porque Deus ele vai trazer a justiça. Porque a glória dele ele não divide com ninguém. E tudo que acontece é por intermédio dele. É ele que determina, irmãos, na nossa vida. É ele que faz. Por isso nós temos que voltar a Cristo, irmãos. Nós temos que voltar ao nosso primeiro amor. Nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração, ao entendimento, irmãos. Então, se você... vamos nos... olhar para dentro. Vamos rever, né, nossas atitudes com o Senhor. Será que nós não estamos dando lugar a outras coisas e outras coisas sendo prioridade do que o Senhor? Né? Às vezes a gente acha que não tá adorando porque não tá vendo uma imagem ali esculpida, igual o povo fazia, né? Escancaradamente. Mas às vezes a gente coloca outras coisas no lugar do Senhor. E acaba isso sendo um Deus na nossa vida, irmãos. Ser o dinheiro, ser a fama, ser querer ser visto, né? Como muitas coisas acontecem, né? Hoje em dia, no povo, dentro do povo de Deus. Porque essa palavra não é para as pessoas que estão no mundo, é para nós que estamos na igreja. Né? É para nós que servimos a Cristo, para nós que amamos ao Senhor. Então, que nós venhamos nos arrepender, irmãos, que nós venhamos da nossa verdadeira adoração a Deus, absoluta e verdadeira adoração a Deus, porque é isso que Ele quer de nós, irmãos. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Nós não precisamos estar num lugar, quatro paredes, para estar adorando a Deus, irmãos. E isso que nós temos que pensar. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo de Deus, tem que ser, né? Não só para mostrar para os outros, mas ser uma coisa verdadeira, genuína, irmãos, não da boca para fora. Porque isso Deus não quer, irmãos. Porque Deus sonda os corações, Deus sabe as coisas. Deus não quer coisa da boca para fora, irmãos. Deus quer coisa que seja de dentro para fora, que venha do nosso coração, irmãos. Porque na própria palavra fala, Jesus fala que o contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca, irmãos. Entendeu? A própria Bíblia fala, se os seus olhos forem luz, seu corpo inteiro será luz. Nós temos que examinar nossas atitudes, nós temos que ver como nós estamos andando na presença do Senhor. Porque a vinda do Senhor está próxima, irmãos. E depois não adianta a gente ficar chorando, né? Depois, né? Porque aqui ele fala assim, vai ser surpresa para muita gente. Por quê? Porque as pessoas, além de viver uma vida de ilusão, né, falo do lado cristão, ainda acha que tá tudo certo e que também Deus não vai voltar, que pode fazer o que quiser. Ou sei lá que a pessoa pensa, irmãos. Mas nós temos que nos examinar e ter convicção que nós estamos tentando, né, de todo o nosso coração, amando o Senhor de todo o nosso coração, porque é isso que Ele nos pede, né? O Senhor pede a nossa inteira devoção a Cristo, que nós venhamos amar o Senhor de verdade, não da boca para fora, mas que seja de coração quebrantado, espírito quebrantado, irmãos. Eu venho trazer para vocês e vou passar para minha irmã. Amém, é mesmo. Que nós venhamos ter uma adoração exclusiva realmente a Deus, né? E eu queria deixar para continuar esse tema em Êxodo 20, né? Quem quiser abrir, que fala dos 10 mandamentos, né? Então, fala assim a palavra de Deus, Êxodo 20, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. O sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aí falas, né, dos outros mandamentos: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E tudo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumejando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás a teus holocaustos, os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizerdes um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, e se sobre ele levantarás o teu buril, profaná-los-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. E Êxodo 20, irmãos, também fala, né, que Deus, ele, eu vou destacar o versículo 3 e 4, que fala: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, irmãos, Deus, ele quer uma adoração exclusivamente a ele, né? Nós devemos ter uma adoração somente em Deus. A gente não tem, igual a minha irmã falou, não tem que colocar carro ou qualquer outra coisa, fama, em adoração, né? Porque tudo na nossa vida que se torna demais, né? Isso já se torna adoração. E o que falam, né? Que tudo que é demais tem inimigo atrás, né? Então tudo que a gente faz demais nessas coisas do mundo se torna adoração na nossa vida. E Deus está falando, é um dos mandamentos do Senhor. A gente adorará somente ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, irmãos. De todo louvor, de toda a nossa devoção. E a gente tem que ler as escrituras, entender a palavra de Deus, não seguir doutrinas, pessoas que colocam coisas em adoração. Ah, se você relar nesse pano, você é curado. Se você pagar, igual a gente vê umas blasfêmias, umas coisas absurdas, né? Se você pagar 5.000 reais, você vai ser abençoado. Isso é idolatria. Você está idolatrando um pano, idolatrando uma imagem. Nossa, só porque a pessoa disse que vai curar. Gente, só Jesus Cristo que cura. Só Jesus Cristo que salva. Então a gente tem que cair na real e ler a palavra do Senhor, porque as pessoas são muito tapadas, vou ser bem sincera. As pessoas chegam nos lugares, acham que vai ser curado por causa de um pano, ou ouve uma palavra que você tem que dar dinheiro ou dar outra coisa para ser curado, ou para ser salvo, ou para ser liberto. Gente, Deus, ele cura e liberta quem ele quer, sabe? A gente tem que buscar a palavra do Senhor, entender que Deus é exclusivo, a palavra de Deus é exclusiva, não essas coisas que a gente vê, sabe? Esse mundo, a gente vê cada coisa que, olha, eu vou falar, a gente fica decepcionado. Porque, irmãos, a gente tem que pegar a palavra de Deus. E aí, as pessoas que estão em igreja, ela tem que ler a palavra de Deus. Ela tem que entender a palavra de Deus. Ela tem que parar um tempo da vida, a gente tem que parar todo dia e ler a palavra e conhecer as escrituras. Deus está sendo claro aqui, ó. Não vai fazer outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, eu tenho que ser adorado. Irmãos, não é um pano que vai te salvar, não é? É Cristo.
Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que viver para Jesus. Porque na hora, igual a minha irmã falou, vai ser surpresa muita gente, porque muita gente tá se enganando, porque quer. Porque não quer ler a palavra. As pessoas estão sendo preguiçosas. Não quer ler a palavra, quer as coisas fácil. Ô, gente, Deus fala, vai no seu quarto, vai em oração, vai no seu secreto, sabe? A gente tem que começar a buscar o Senhor de verdade, de coração pleno, de coração puro, de coração inteiro na palavra de Deus, porque o nosso Deus é exclusivo, irmão. Sem Deus não somos nada. Sabe, irmão? Só Deus, ele cura, traz a salvação, só Jesus Cristo. E através da nossa fé, através da nossa dedicação ao Senhor, e isso é diariamente, não é um dia. Não é a pessoa que vai fazer por você, irmãos. A gente que tem que buscar o Senhor Jesus a cada dia, porque a salvação é individual, não é coletiva. A salvação não é coletiva, irmão. A salvação é individual. Então cada um vai prestar conta diante do Senhor. Eu já falei, assim que a pessoa morre, aí é você e Deus. Enquanto a vida, a esperança, né? E queria deixar em Lucas para finalizar. Lucas 4. Eu vou ler do 1 ao 13 só, que fala a tentação de Jesus. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados os dias, né, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou a um alto monte e mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhes: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E eu vou destacar o versículo 8, que fala, né? Que Jesus fala. Jesus respondeu, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o quê? O Senhor teu Deus e só a ele servirá. Então, irmãos, Jesus foi tentado. E você acha que você não vai ser tentado nessa terra? O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai fazer de tudo para que a sua mente, o seu olhar, fique em adoração a ele. E o que é dele? O mundo. O mundo já é dele, gente. É do maligno. Então, tudo que está nesse mundo aqui é dele. O que a gente tem que buscar é as coisas do céu, as coisas do reino. Buscar Jesus Cristo, buscar ler a palavra. Sabe, igual eu falei, as pessoas são preguiçosas. Elas querem que as outras leem para elas, querem que as outras orem por ela. Irmãos, tem momentos que sim, a gente precisa de ajuda. Deus coloca pessoas realmente para orarem pelas nossas vidas, mas a gente também tem que buscar o Senhor, orar para Deus. Deus quer ouvir tua voz, Deus quer ouvir você no secreto, Deus quer ouvir o seu coração. Deus, ele conhece muito bem você, conhece muito bem os seus pensamentos antes de chegar na sua mente, mas ele quer ouvir a sua atitude, ver a sua dedicação ao Senhor, a palavra de Deus, ver o seu coração voltado à adoração ao Senhor. O inimigo, ele é astuto, irmãos. Ele coloca armadilha, e se a gente não estiver firme ao Senhor, a gente cai. A gente foca só na televisão, a gente fica o dia inteiro na televisão, assistindo séries, assistindo filme. A carne quer isso, quer sair, quer passear. A carne não quer ir pra igreja, irmãos. A gente tem que ter o Espírito Santo de Deus, a gente tem que lutar, sabe? Porque a nossa luta, irmãos, ela tem que ser diária para buscar o Senhor. É uma vida diária diante de Deus. Então a gente tem que buscar a face de Deus, buscar entender as Escrituras. Não ouvir só as pessoas falar, mas não, vou confirmar, vou ler a palavra, vou entender, vou aprender. É a dedicação nossa, irmãos. A salvação é individual, entendeu? A gente tem que buscar ela diariamente, a gente tem que ter uma vida exclusivamente a Deus. A gente tem que ter uma vida exclusiva de adoração ao Senhor. E para finalizar, o inimigo, ele traz várias coisas nas nossas vidas que eu falei, né? Então se torna um Deus. Igual a minha irmã falou também. E nosso entendimento
Fazemos qualquer coisa como Deus em nossas vidas. Então, qualquer coisinha, a gente já torna aquilo, nossa, meu Deus, eu preciso disso, senão eu morro. Não, você precisa de Cristo, senão sim você vai morrer eternamente. Então, Deus é quem dá a vida e quem tira. Tudo está nas mãos de Deus. Somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Então, irmãos, tudo pertence ao Senhor. Fôlego de vida pertence a Deus. Então, você tá se achando ou achando que a pessoa vai te salvar? Não, irmãos. Quem tira e dá a vida é Jesus Cristo. Mas você tem que buscar o Senhor e entender que só Ele é a vida eterna, amém? E que Deus possa falar com a gente, assim como está falando com cada um de vocês. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Até o próximo vídeo.